Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai trazer uma explicação vital, que funciona literalmente como um aconselhamento espiritual profundo. É um conteúdo estruturado especialmente para jovens líderes em crise, aquelas pessoas que estão navegando por pressões intensas e, na maioria das vezes, totalmente ocultas. O material que estamos analisando hoje levanta o véu sobre o que muita gente chama de a guerra secreta. É um mergulho muito corajoso nessa dualidade entre carregar o peso de um grande chamado e, ao mesmo tempo, enfrentar uma batalha exaustiva pela pureza. Olha, para qualquer um que lidera ou que está se preparando para assumir responsabilidades maiores do futuro, o que a gente vai detalhar aqui pode mudar completamente a forma de enxergar essas batalhas internas. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão que ancora a nossa conversa de hoje é a seguinte: por que aqueles que recebem os chamados mais altos frequentemente enfrentam as batalhas privadas mais exaustivas, mais pesadas? Sabe, é um dilema muito silencioso e incrivelmente doloroso. Existe uma tendência natural da gente interpretar essas lutas ocultas, principalmente aquelas contra a tentação, como um sinal de fraqueza irreparável, ou até como uma desqualificação fundamental para o ministério. Mas olha que interessante, a fonte que estamos analisando sugere exatamente o oposto. Essa guerra brutal, que acontece a portas fechadas, é muitas vezes a maior confirmação da força de um chamado. Quer dizer, não é uma falha no sistema, sabe? É literalmente parte do treinamento. E aí, a gente entra num contraste muito marcante. De um lado existe a vida pública, aquela rotina visível para todo mundo, cheia de fé, propósito, uma força que inspira os outros. Mas do outro lado existe a batalha privada, uma luta silenciosa, isolada e muitas vezes humilhante. O texto original demonstra uma empatia gigante por quem vive essa vida dupla. Afinal, é extremamente desgastante manter uma vitrine de força espiritual lá fora enquanto se trava uma guerra sangrenta do lado de dentro. E validar essa realidade dupla é o primeiríssimo passo para encontrar a cura. Até porque o silêncio e o isolamento são as principais armas que tornam essa batalha tão perigosa. Entrando na parte 1, gigantes que caíram. O perigo é real e histórico. A arena da tentação simplesmente não poupa ninguém, não importa o seu nível de unção ou o tamanho da sua visibilidade. Para provar isso, o material compila exemplos históricos de gigantes da fé que tropeçaram exatamente nessa mesma arena. Eles servem como alertas fortíssimos pra gente. Pensa no rei Davi, por exemplo. Um detalhe que muita gente esquece é que a queda dele não aconteceu no calor de uma batalha épica, mas sim no momento de puro tédio, de ócio no terraço do palácio. Um erro que marcou a linhagem dele pra sempre. Depois, a gente tem Sansão. O cara carregava a força de uma nação inteira nos braços, mas a fraqueza devastadora dele pela sedução acabou entregando ele direto para os inimigos. E Salomão recebeu sabedoria diretamente de Deus, mas deixou que os próprios desejos o cegassem e o levassem para a idolatria. A trajetória desses três mostra claramente: absolutamente ninguém está imune à queda se não mantiver a guarda alta. E isso nos leva à parte 2, a estratégia do inimigo. Alvos prioritários no reino das trevas. Isso muda a visão de que a tentação é só um desvio moral, mostrando que é uma estratégia de guerra super calculada. A base para esse argumento está lá em Efésios 6:12, que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos. A fonte argumenta que o adversário é um estrategista de primeira. Pensa bem, ele não vai gastar as flechas mais venenosas dele em alvos que não representam perigo nenhum, concorda? Então, a ferocidade desse ataque invisível que um jovem líder sofre é um reflexo direto da imensa ameaça que a pureza dele representa para as trevas. Quem tem um grande propósito vira automaticamente um alvo prioritário no mapa dessa guerra. O que nos traz é um conceito teológico fascinante: o espinho na carne. Baseado na experiência do apóstolo Paulo. Há séculos o pessoal debate o que era esse espinho, se era um problema de visão, uma doença, um indivíduo físico, mas o foco do material não é descobrir o que era, e sim para que servia. A conclusão é que o espinho é uma ferramenta divina, permitida para evitar a nossa própria autoexaltação. Gente, o orgulho é o maior destruidor de ministérios que existe. Ter uma batalha contínua que te obriga a reconhecer a sua fraqueza acaba criando uma dependência radical de Deus. Basicamente, a luta mantém o líder de joelhos, e é de joelhos que se lidera com segurança. Para entender bem essa dinâmica, olha a história de José do Egito. De um lado, a gente tem a vitória oculta. Aquele momento de desespero em que ele literalmente sai correndo, fugindo da tentação no quarto da esposa de Potifar. Ninguém aplaudiu essa vitória na hora. Na verdade, custou a liberdade dele, ele foi preso. Mas do outro lado, lá na frente, temos a exaltação pública. José governando o Egito inteiro. Aquela recusa de pecar no escuro foi exatamente a qualificação invisível que ele precisava para ser promovido publicamente depois. O que parecia o fim da linha moralmente virou o degrau para salvar nações inteiras. Parte 3, o fogo da purificação, o processo do ferreiro celestial. Presta atenção aqui, porque essa é a ideia central para a gente ressignificar o sofrimento. Para ancorar essa ideia, a análise cita Isaías 48:10, onde está escrito: Eu o provei na fornalha da aflição,
Isso ensina a gente a parar de olhar para a tentação e para a pressão espiritual como se fossem apenas punições caindo do céu. Muito pelo contrário. O texto apresenta isso como um processo rigoroso, mas super necessário. É assim que o divino testa e refina quem ele chama. O fogo não está lá para destruir. O propósito do fogo é afastar as impurezas e fortalecer o caráter de verdade. O grande lance é pensar no ferreiro. Um ferreiro só joga o metal precioso num calor extremo, não para queimar ou derreter aquilo e jogar fora, mas para purificar e forjar uma arma absurdamente resistente. Então, para quem está ouvindo agora e se sente no meio desse fogo, sentindo essa pressão esmagadora no dia a dia, a mensagem aqui é de muito encorajamento. Esse calorão não é o seu fim. É a prova viva de que o material é bom, é valioso e que aguenta a pressão para sair de lá purificado e pronto para a batalha. Vamos para a parte 4. Passos para a pureza. Táticas diárias para manter a santidade. Chega de teoria, agora a gente vai focar em estratégias práticas para sobreviver na linha de frente. A fonte traça 4 passos bem diretos para não cair. Passo 1, dependência radical. É admitir que você não vai vencer essa guerra só na força do seu próprio braço. Esquece. Passo 2, fugir da tentação. A gente não negocia com aquilo que pode nos destruir. A gente corre igual José fez. Passo 3, escolher a pureza ativamente em vez da gratificação rápida. E essa é uma escolha que a gente tem que renovar todo santo dia, não é uma vez só. E o passo 4, que talvez seja o mais crucial de todos, correr para a graça se por acaso você tropeçar. A vitória final, gente, não é não ter batalhas. A vitória é se recusar a continuar no chão depois de cair. E finalmente, parte 5, o futuro ministério, cicatrizes que guiam os perdidos. É aqui que toda a dor do seu presente se conecta com o impacto gigante que está por vir. O texto de Apocalipse 12:11 fala sobre a força absurda do testemunho. E o material original é cirúrgico nisso. O testemunho mais poderoso que existe não é aquela frase perfeitinha do tipo "eu nunca tive uma fraqueza na vida". Longe disso. O testemunho que realmente vira a chave para as outras pessoas é aquele que diz: olha, a batalha foi feia, eu até tropecei, mas pela graça eu levantei e venci. É exatamente essa vulnerabilidade que transforma um histórico de lutas num farol de resgate incrível para quem ainda está perdido. Por isso, a gente chega nessa conclusão fortíssima. A área onde acontece a sua maior guerra em segredo, muito provavelmente, vai ser o território do seu ministério mais eficaz no futuro. Essa resistência que você sente hoje não significa que acabou para você ou que você não serve mais. Na verdade, é uma confirmação, é uma ordenação. Toda essa dor e essa pressão são o selo de garantia da grandeza do impacto que você vai causar lá na frente. Para fechar nossa análise, eu quero deixar uma provocação na mente de vocês. Imagina como as cicatrizes dolorosas que estão sendo formadas hoje nessas batalhas secretas vão servir amanhã como um mapa perfeito para guiar milhares de outras pessoas a saírem da exata mesma escuridão que você está enfrentando. Entender que no epicentro do seu maior ataque está sendo forjada sua maior vitória, isso muda tudo. Transforma qualquer desespero em resiliência pura. Muito obrigado por acompanharem essa explicação até aqui e a gente se vê na próxima.